na força do seu poder. Aí está a direção para o cristão do terceiro milênio. Na força do seu poder. Quer dizer isso? Você tem que andar baseado na pregação do Evangelho. Aí está a tua direção. Aí está a direção do cristão do terceiro milênio. Aquele que se apega no Evangelho. Na pregação. Na pregação. Na pregação. Na pregação. Aí está o fundamento do cristão do terceiro milênio. Basta de cristão verniz, de cristão óleo de peroba. Basta de sermos cristianizados. 2000 anos passamos sendo cristianizados. Verniz, cristão verniz. O que é o cristão verniz? É o cristão igrejeiro. Cada igreja tem o seu verniz. E não é verdade? Cada igreja tem seu rótulo. Cada igreja tem seu rótulo, seu verniz. Rótulo é verniz, seu nome. Tem sua bandeira, seu verniz. Tem seus cajados, seus vernizes, suas pinturas. Meras pinturas, quadros. E produziram durante 2000 anos cristão verniz. Um cristão cristianizado. Reluz por fora. Reluz, brilha por fora. Mas por dentro, só a família dele o conhece. Só a família dele ou quem vive com ele o conhece. É o cristão verniz. É o cristianizado. O mundo já não aguenta mais esse tipo de cristão. O cristianizado. O igrejeiro, ou que se apoia em rótulo. O mundo não aguenta mais esse tipo de cristão. O mundo está esperando outro tipo de cristão para o terceiro milênio, que não confia nos vernizes, nos rótulos. Os igrejeiros, os rótulos. Jesus disse isso a Nicodemos, mas esta parábola de Nicodemos parece não ser contada, mostrada nas igrejas. Nicodemos, você não vai comer o pão do céu, Nicodemos. A aspiração de Nicodemos era comer o pão do céu. Se você continuar confiando na tradição do seu povo, o que é a tradição do seu povo? É a tradição dos anciãos. Esta era a fé de Nicodemos. Aí estava o magistério de Nicodemos. O que ensinava Nicodemos a ter comunhão com Deus. E ele confiava nesse magistério. Nicodemos confiava na tradição do seu povo. E ele era um teólogo, ele era o príncipe do seu povo. Era um dos príncipes do povo. Nicodemos era um sábio da época, e já velho. Mas Jesus disse a ele, você, por esse caminho, por essa proposta, por esse verniz, por esse rótulo, a tradição do seu povo, confiando no magistério do seu povo, no cajado do seu povo, na força do homem,
Você, Nicodemos, não vai comer o pão do céu. E durante 2000 anos nós tivemos esse tipo de cristão, ou cristianismo. O mundo já não aguenta mais ver o cristianismo, ver o cristão rotulado, o cristão verniz, o cristão óleo de peroba. Chega de cristão invernizado, chega de ser cristianizado. Por isso que a Escritura diz que a natureza espera com grande expectativa o aparecimento dos filhos de Deus. O aparecimento de quem? Dos filhos de Deus. Quem são esses? São aqueles que se estribam na pregação do Evangelho. Aí está a base deles. Pregação, 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 pregação. Igreja não. Pregação, pregação, pregação do Evangelho. E é isso que Jesus diz: ide, 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 e pregai este Evangelho. 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 Está claro nas Escrituras Sagradas o dever do cristão. A linha do cristão não é o igrejismo, denominacionalismo, tradicionalismo. Nicodemos, acorda. Você está há 2000 anos vivendo no igrejismo, no cristianismo. E por viver esse modo de vida, você deu ocasião a aparecer os Golias. Os Golias que desafiam a Deus, as coisas de Deus e tudo que é de Deus. E estão levando o povo de Deus para as prisões. Desperta! O cristão hoje está sendo perseguido em muitos países. Estão levando eles para a prisão. Por quê? Porque seguram as Escrituras Sagradas. Eles odeiam as Escrituras Sagradas. Eles odeiam a pregação do Evangelho. O diabo não gosta. O diabo não gosta da pregação do Evangelho. O diabo gosta do igrejismo, do denominacionalismo, do tradicionalismo, dos magistérios humanos, da força humana. O diabo gosta. Porque vão fazer cristãos ovelhinhas de Jesus. Ovelhinhas de Jesus. Ovelhinhas de Jesus. E as hienas do diabo adoram ver ovelhinhas. Os dentes delas ficam felizes. Foi isso que fez durante 2000 anos o igrejismo. Produziu ovelhinhas, 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 homens obedientes, a cajados, a direções humanas, a magistérios humanos, a doutrinas humanas. É isso que é o cristianismo atual, um verniz. Homens cristianizados, ovelhinhas. Mas Jesus deu uma ordem: ide, ide, ide. O quê? Pregai o Evangelho. 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 É este o tipo de homem que tem que aparecer no terceiro milênio. É expectativa divina. A natureza espera com grande expectativa o aparecimento dos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? São aqueles que pregam o Evangelho, que pregam o Evangelho, que pregam o Evangelho, que pregam o Evangelho. Não fico dizendo a minha igreja é a melhor, a minha igreja é a primeira. A minha igreja tem doutrinas, a minha igreja tem catecismo.
Jesus disse, pregue o Evangelho, pregue o Evangelho, pregue o Evangelho. É o ide. E quando você fizer isso e pregar esse Evangelho a todas as tribos, a todas as nações, a todo mundo, virá o fim. Essa palavra é eterna. Passarão o céu e a terra, disse Jesus, as minhas palavras não passarão. O diabo enganou os cristãos, passou um verniz nos cristãos, pinta os cristãos com várias cores, vários matizes, e ficam cristianizados. Eu sou da bolha azul, eu sou da bolha verde, eu sou da bolha amarela, eu sou da bolha vermelha. Cristãos bolha, 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 bolha no ar. Basta, basta, basta. Este tipo de cristão, o materialismo vai pô-los por terra. O materialismo quer que você olhe para baixo, para os encantos do mundo, para o brilho artificial das cidades, para os sonhos do filho pródigo, que olhava para a cidade e criava sonhos, ilusões, narrativas na sua cabeça. É isso que o diabo quer, que você seja cheio de narrativas, luzes artificiais. Luzes artificiais. Porque ele quer levar você para onde levou o filho pródigo, o caminho do filho pródigo. Qual foi o fim dele? Miséria, miséria, miséria. Foi cuidar de porcos, foi cuidar de porcos, foi cuidar de porcos. O destino do filho pródigo. Mas Deus quer um outro caminho para você. Pregue o Evangelho. Aí está a força do poder de Deus. Onde está a força do poder de Deus? No Evangelho. No Evangelho. No Evangelho. No Evangelho. As hienas não vão gostar se você tomar esse caminho. Elas não vão ter força sobre você. Você vai ter a força do Senhor ao teu lado. O braço do Senhor ao teu lado. A força de Davi. Davi matou um urso. Davi matou um leão, rasgou um leão. Davi tirou a cabeça de Golias. Golias que desafiava o povo de Deus, que humilhava o povo de Deus durante semanas e desafiava o próprio Deus. Davi não aguentou isso. Ele conhecia o braço do Senhor. Davi conhecia a força do Senhor. É isso que Deus quer que você conheça. Que você trabalhe na força do Senhor. Que você trabalhe na força do Senhor. No braço do Senhor. Onde está a força do Senhor? Na sua palavra. E para isso você tem que aprender. Você tem que entrar na academia do Senhor. Hoje tudo tem que ter um exercício. Ser cristão verdadeiro é necessário passar por uma academia. Fazer exercícios. É isso que Jesus disse. Entra no teu quarto de oração, fecha a porta. Lá você vai ter comunhão com o seu Deus. Ali está a sua força. É ali que você vai fazer teu exercício espiritual. É ali que você vai se tornar um Gideão, um Davi, um Daniel. Daniel praticava isso.
3 vezes ao dia o povo olhava para a janela de Daniel. E ela estava aberta. Aí vinha na mente deles: ele está dando culto ao seu Deus. Aí estava a força de Daniel. E quando ele foi lançado na cova de leões famintos, a boca deles foram fechadas. Deus as fechou. Aí está a força de Daniel. Está mostrando a academia de Daniel. A academia de Daniel. A sua comunhão com Deus. E Jesus mostrou onde? No seu quarto. Seu quarto não custa caro. É uma academia barata e não está longe de você. Está bem próximo de você. Esta é a maneira que você vai treinar, vai se exercitar para se tornar num Gideão, num Davi, num Daniel, e fechar a boca dos leões, a boca das hienas, as hienas do materialismo, do comunismo, do globalismo. Eles odeiam a palavra de Deus. Eles querem extinguir a palavra de Deus. Querem retirar a palavra de Deus deste mundo. Dizem já faz 2000 anos que estão pregando esse Cristo. Basta, basta desta pregação. Queremos nos ver livre da Bíblia, livre da pregação, livre dos cristãos. Por isso que os cristãos estão sendo perseguidos em todo o mundo, mas ninguém está dando bola para isso. Cristãos estão sendo fuzilados, cristãos estão sendo levados a serviços forçados, trabalhos forçados, e ninguém olha para isso. As hienas do diabo estão soltas nesse 3º milênio. Precisam surgir gladiadores de Deus. Precisa surgir Davis, Daniéis, nesse 3º milênio. Quem são eles? As novas criaturas. As novas criaturas. E onde está o fundamento da nova criatura? Na água e no Espírito. Água e Espírito. Água e Espírito. O que quer dizer isso? Bíblia e revelações do Espírito Santo. Aí estão os gladiadores de Deus. Que Deus nos ajude a nos posicionar nesse sentido.